Então, bom dia a todos, todas e todas. Sou Socorro Calhau, professora da UERJ. Sou uma mulher cis, branca, pele clara, cabelo branco e grisalho, com vestido preto estampado de alça, porque está um calor danado, de óculos de aro preto, lente retangular, uma gargantilha preta e duas prateadas. É, enquanto a Kelly não chega, e não sei se ela vem, né? Vamos tentar. Quem quer ajudar a recuperar o encontro passado? Confiram aí seus apontamentos. Vamos tentar fazer essa recuperação junto? Quem quer começar? Eu vou pegar meu caderno, peraí, que eu Tá. sentei e não peguei. Tá bom. Quem é que quer? Pode alguém começar antes da Patrícia? Gente, jura? Oi, Gustavo. Bom dia. Mari, conta da sua qualificação, como é que foi? Bom, bom dia, professora. Bom dia, Gustavo. Tudo Bo- bom? Tudo ótimo. Bom dia a todos aí. Muito quente por aí? Campo Grande tá muito quente. Senhora, que coisa, hein? A meu bebê aqui, manda um beijo pra tia. Que lindo! Meu bebê é o Felipe. O Felipe é autista, tem 11 anos. Felipe, Manda um beijo, manda um beijo. Manda um beijo pra tia. beijo, Manda. Felipe. Isso, mandou um beijo. Já retribuí aqui. Bom dia Bom para dia. você. Mari, conta para nós sua qualificação, como é que foi? Bom dia, bom dia. Foi bem, foi ótimo, assim. A gente fica tão apreensiva, né, com tanto medo, mas foi bem, né? Aí agora a finalização vai ser, vou finalizar em março, está marcado para março, mas eu estou muito feliz, inclusive com tudo que eu aprendi aqui, algumas coisas eu reverberei também na qualificação e foi muito bom mesmo, de verdade, viu? Eu só tenho a agradecer por socorrer a você em vários sentidos, mas principalmente por dividir conhecimento e por, sem você nem saber, você direciona a gente para tantos caminhos bem bacanas e interessantes. Bom dia, gente. Eu acabei de acordar, eu tô meio, tô Todo meio mundo perdida. Você pediu dá. para a gente começar, né? Aqui que ele não chegou ainda, né? Sim. É. Aí eu tô meio que procurando as coisas também, mas assim, é, o que eu tenho a falar assim sobre inicialmente sobre a aula passada é sobre a importância, né, do acolhimento, claro, né, que a gente falou muito bem, né, que assim relacionado às pessoas, como recebem, né, as outras pessoas. E assim, o que foi o que mais me marcou e foi o que até eu coloquei na nuvem, esse acolhimento, tá bom? Tá bom, Mari, parabéns pela qualificação, hein? Qualificação é um passo importante, né? Gratidão, gratidão. E agora eu estou num processo de escrita, e assim, uma coisa bem bacana que aconteceu, que eu achei muito interessante, porque eu tô fazendo sobre escrevivência, né? E eu começo meu texto com
com coisas relacionadas à minha vida, e os meus pais e a minha mãe, que tinha o desejo de terminar o segundo grau, e ela faz no EJA. E uma das pessoas que estava na banca, né, a professora Jonê, acho que ela é até daí da UERJ, ela disse o seguinte: escreve um capítulo sobre EJA. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque aqui eu tenho todas essas possibilidades, estou no lugar certo, né, Socorro? Ah, pois você vai usar muita coisa que a gente trabalha aqui, né? Muita. Certeza, com certeza mesmo, assim, eu acho que o universo, Deus, enfim, tudo conspira para que tudo seja da forma que tem que ser, né? Sim, sim, que bom, fico muito feliz. Gente, Evaldo, bom dia, meu coração Evaldo, bom dia, dia. quem mais chegou? Maria Lúcia, Vina. Então vamos lá, Patrícia, está contigo. É, eu, é, eu sou uma mulher parda, cis, tenho cabelo castanho, tá preso, cabelo. Eu uso um óculos marrom com nas extremidades verde. Eu tô Tem atrás de mim um armário. Que mais? E é isso. É, o que eu fui anotando, que me chamou muita atenção, foi a questão da atitude alfabetizadora. E porque eu fui assim pensando, enquanto estudando, né, em relação à educação de adultos, alfabetização, quanta coisa a gente vai vendo, e sempre a gente está repensando algumas questões da alfabetização. E a Socorro trouxe um texto do Luiz Antônio Sena, que ela fez um recorte, e nesse texto falava a questão do paradigma mecanicista, linguístico, e falava da psicogênese da língua escrita. E ela foi fazendo falando do, do tempo histórico, né? Quando cada um, né, foi se apresentando, né? Aí falou o mecanicista, desculpe, até os anos 60. Depois entra o linguístico dos anos 60 aos anos 90, e o início de 90, a psicogênese da língua escrita. Paradigma semioticista. É, eu não tinha escrito. Cuidado para você não confundir a Hum, pesquisa, a pesquisa da psicogênese com um paradigma semioticista. Na tá, verdade, o paradigma, a psicogênese, a teoria de escrita do Vygotsky, todos aqueles estudos dos que chegam nos anos 90, eles fazem parte de um paradigma semioticista, quer dizer, tá, é indo, a gente saindo de método de alfabetização, passando para atitude alfabetizadora. É a gente exatamente. largando cartilha e entrando em atitude, né? Então, é importante que vocês percebam essa diferença e relacionem essa diferença com todo aquele momento que os linguistas estavam vivendo, né? Aquele momento que os linguistas viviam era um momento que os tecnólogos estavam construindo os computadores pessoais, computadores domésticos. Então, havia uma necessidade muito grande de se entender a linguagem humana para criar a linguagem de computadores, né? Então, isso acaba que, de alguma forma, se desloca para as outras áreas, né? Se perceber, você sai, a educação sai dessa área da pedagogia, da psicologia somente, e vai para um campo linguístico, né? A alfabetização, né? E para um campo muito mais político, né? Então a gente sai desse negócio de dificuldade de aprendizagem e vai discutir diversidade de aprendizagem, né? Eu acho que é uma mudança de foco muito importante, assim, é uma revolução na área conceitual da alfabetização, muito grande, muito forte. Vai lá, estou te dando a bola de novo. Ai, obrigada. Mas ajudou. Aí eu tinha colocado, eu coloquei, estava aqui atrás.
que eu coloquei até um asterisco para lembrar que essa troca do método de alfabetização por uma atitude alfabetizadora que você falou, é, da importância, e você perguntou para a gente a questão do letramento e da alfabetização. Aí cada um foi colocando, né, os conceitos, né, que, que pensava em relação a isso. Aí falou sobre o analfabetismo e a negação, frisou bastante a questão da negação do direito, né, aos alunos adultos, essa alfabetização. E deixa eu ver o que mais. Pessoal, ajudem a Patrícia É, aí. falou da questão que eu vinha sempre pensando isso, sabia? Foi bom você ter falado, Socorro. A parte técnica de Paulo Freire era mecanicista, mas passa por um processo. E aí, assim, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, escrever, discutir questão em relação ao Paulo Freire, a gente vai ver os círculos de cultura, as rodas de conversa. Eu sempre pensei, mas nunca tive um espelho, né? Mas quando a gente vai olhar como não usavam palavras de acordo com a realidade do aluno, mas não mais trabalhava de uma forma mecanicista, não como a gente, né? Porque tem duas coisas aí, né? Tem É, muito mais. isso ficou. Eu Tem muito. ainda tenho dificuldade nessa parte. Não, Paty, olha só, tem muito mais de duas. A gente divide em duas, porque são dois grandes campos, né? Mas é um gradiente de questões, né? Não são duas só. Então, o que é que a gente pensa? Jonathan, bom dia, querido. E o que a gente pensa é o seguinte: você tem a parte que é Bom dia, técnica, Socorro. a gente pensa na parte técnica, né? A parte técnica da alfabetização, de aquisição da escrita alfabética, do código alfabético, né? Ela, em Paulo Freire, é mecanicista por quê? Porque é o que se tinha na época, né? A teoria do conhecimento mais moderna que se tinha no final dos anos 50, início dos anos 60, era o mecanicismo. Então, Uhum, era isso mas entendi. a pedagogia dele, né? A pedagogia freiriana e todos esses conceitos que ele traz são atualíssimos, né? A gente Uhum, constata isso, né? Quantos anos se passaram e isso é tão é, atual, essa contemporaneidade que Paulo Freire traz. Mas a gente não pode se esquecer que o método Paulo Freire, estrito senso, ou seja, relacionado à aquisição de uma escrita, a técnica de saber escrever, é mecanicista. E a gente não alfabetiza mais assim, nem quer. não. As pesquisas já mostraram que os outros caminhos são Uhum, muito melhores. O sujeito da escrita que sai num processo semioticista, interdiscursivo, é outro, né? Vai sair a vida do povo é de luta. Não, não vai mais sair isso. Não vai mais sair isso. Vai sair períodos grandes, cheios de sentido, né? A história do significado, do sentido, e ela aparece assim na frente da gente e mostra, né, o quanto é outra coisa, né? é, Agora, isso não desqualifica nada Paulo Freire, ao contrário, Paulo Freire tem uma contemporaneidade que eu às vezes penso que é eterna, né? é, Questão da pedagogia, de todos os fundamentos que ele traz, né? São assim, sempre impactantes e atuais, mas a questão do método ali, palavração, fazendo família silábica, juntando letra, a gente não faz mais isso, não deveria fazer isso desde o final dos anos 80 ainda, é. que se faz, né? E é uma dificuldade superar isso, mas não deveria, né? De jeito É. nenhum. Bom Ah, dia, Ana. foi ótimo, ótimo a gente estar aqui no curso e você poder discutindo com a gente e a gente
ir pensando, refletindo em relação a isso, porque a gente trabalha, né, com os conceitos, com a pedagogia do Paulo Freire, com as ideias, né, que a gente vê, acredita, né, no tipo de trabalho, tudo que ele fez, e às vezes aparecem esses questionamentos das pessoas que são anti-Paulo Freire. E a gente vai tendo argumentos, mas em relação à época e o que se tinha, a gente, eu pensava na época como se trabalhava, mas eu não tinha argumento, como você colocou, sabe, Socorro, com essa clareza para poder explicar uma época que se vivia, que se trabalhava, que se trabalhava. Aí ficou, Eu acho que principalmente porque a gente avançou muito nesse conceito de escrita, né? é, O que é o ato de escrever, né? Então, a gente cresce muito aí, né? E aí não cabe mais alfabetizar ensinando letra, juntando letra, né? é. Vai perdendo sentido. Quem quer complementar aqui a fala da Paty, gente? Quem mais quer falar? Valdinene, bom dia. Marisete, bom dia. Bom dia, Giovânia, Delineide, Kátia. Quem quer complementar? Ninguém mais? Eu coloquei também na alfabetização o domínio do código, o letramento e o uso da alfabetização nas práticas sociais que a gente discutiu e que eu coloquei chamando bastante atenção aqui no meu caderno é ler, escrever, compreender e interpretar, né? Esse trabalho que a gente precisa realizar com esses alunos jovens, adultos e idosos, né? Que Uhum. eles precisam ir além da escrita, né, dessa compreensão, dessa interpretação, dessa reflexão, porque a gente tem que desconstruir sempre na sala de aula, porque tem alunos que nunca foram para a escola, mas têm um imaginário de escola, de uma época que as outras pessoas estudavam, né? E, É um imaginário de uma escola muito tradicional, é, muito cristã, de que só é bom é, se sofrer, né? Se sofrer, né? O aluno é, fala assim, ai, professora, que aula boa, estou com a mão doendo, estou com a cabeça doendo, é, é, como se assim, só é bom quem faz sofrer, né? Tem um é, texto da Verinha Barreto, do Zé Carlos, que está lá no drive de vocês, que se chama Um Sonho que Não Serve ao Sonhador. É um texto muito bom, eu gosto muito, porque ele vai falar dessa concepção de escola tradicional que o aluno da EJA traz e vai ensinar a gente a desconstruir essa ideia, né, que escola é cópia, o professor lá na frente, é, blá, 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 e o aluno é, copia, a mão fica doendo, né? é. E, e aí Verinha e Zé Carlos, eles são do Veredas, né, que é uma instituição muito, muito, muito interessante, muito freiriana também, de educação popular e de EJA, consequentemente, né? E eles têm uma produção teórica bastante interessante. O próprio Paulo Freire fez parte do Veredas uma época, e eles têm esse texto chamado Um Sonho que Não Serve ao Sonhador. E aí ela vai, porque também assim, não adianta que no primeiro dia de aula você queira mostrar para esse adulto outra escola, porque ele também não fica, né? Se você É, chegar e tiver aquela escola, carteiras em círculo, um vídeo motivador, ele fala assim, hoje não tem aula não, né? Ele é, na escola, né? Então, Verinha e Zé Carlos, eles nesse texto, eles vão mostrando a gente como a gente faz isso, como a gente precisa fazer isso aos poucos, sabe? Cada dia você vai introduzindo, porque não é só mudar, mas é mostrar para esse estudante, para esse aluno, né, que busca a escola tardiamente, com um imaginário muito cheio
de coisas muito tradicionais, então ir mostrando para ele que tem outras formas e que essas outras formas também fazem aprender, também levam onde ele quer ir, né? Porque ele acha que vídeo não é aula, música não é aula, jogo não É, é dinâmica, não é aula, né? Ele quer ir embora, né? Ele fala, às é. vezes você pensa que está dando a aula da sua vida e daqui a pouco ele levanta a mão e fala assim, Paty sabe disso, né? Aí ele fala, mas não vai ter aula hoje, se eu soubesse, É, não, porque eu tinha trabalho para fazer, né? Então, é, como é que a gente vai desconstruindo isso, mas num processo, ah, né? Para retirar o que ele gosta, mas ir deixando alguma coisa que ele acredite, né? Que ele fala, ah, bom, isso é legal, isso foi, né? Isso foi legal, isso funcionou, e aí a gente faz isso processualmente. Então é um texto muito legal. Procurem ah. lá no Drive, chama Um Sonho que não serve ao sonhador. Ah, E tá, vou ver. é muito legal, Paty. Você que trabalha formando professores, Uhum. é muito, porque a gente tem uma coisa do 880, né? Você fala, bom, não é isso, então eu vou, né? Aí quando você dá essa guinada, o aluno vai embora, né? O aluno de EJA, você sabe, o aluno de EJA vai Ah, ah, fácil, né? Porque ah, ele não, ninguém obrigando ele a estar ali, é. se ele tá achando que aquilo não está funcionando e tal, ele vai mesmo. Então Uhum. a gente tem uma tarefa de manter esse aluno atento, né, e querendo estar ali. Então, leiam esse texto que ele é muito interessante. Uhum. Você Já, falou assim, já. Ah, desculpa, pode não, falar. pode falar, Paty. É, aconteceu, assim, acontece várias vezes, mas aconteceu exatamente. Agora eu me lembrei uma aluna nesse semestre, porque ela chegou e ela estudou na EJA quando ela tinha uns 40 anos, né? Eu não conheci, eu não estava lá. Aí depois, agora, ela deve, eu acho que é 65. E ela tá mais um pouquinho, eu acho que 68 é, porque se ela estava lá com os 40, eu tô lá 24. Aí ela chegou e se matriculou toda alegre. Aí eu vi no dia da matrícula, aí eu conversei com ela, expliquei e tal. E ela começou, só que ela entrou no meio do ano, e eles podem entrar no início e no meio do ano, né, que é diferente da rede municipal, né, que entra em qualquer momento. E a turma já estava, né, assim, sintonia, numa energia de trabalho, entendendo essa questão de vídeo, de teatro, essas coisas. Ela pegou uma semana da semana literária, em que a gente foi para debaixo da mangueira, leu o texto do Paulo Freire, depois leu um outro texto do Rubem Alves que falava de mangueira, depois foi para a cozinha e fez uma salada com manga, depois fez aí a sobremesa era um sorvete de manga, aí no outro dia tinha um desapego de livros, que não era troca-troca, né? Que muitos não têm, eles não têm um livro. Então, eu falei, é desapego de livros, né? O que aconteceu na escola toda, eu falei, o nosso é desapego. Quem quiser se apega no livro. Aí no outro dia tinha um sarau. Aí quando chegou na semana seguinte, ela veio com a blusa do colégio dobrada, ou não, ela veio com uma nova, né, no saquinho e com material e falou que ia parar de estudar, mas não me falou o que que era. Eu tenho certeza que era isso. Ela, não, que eu estou muito cansada, tem que subir essa ladeira. Aí eu conversei, não, fica com a camisa. Aí eu empurrava a camisa, É isso, fica, repensa. E ela não voltou. é isso mesmo. E às vezes a gente não resgata mais. Por isso é tão importante, parece uma bobagem, mas não é, né? É que ser um processo lento e muito falado, muito explicado, né? Para ele entender que aquilo não é uma troca, né? Porque a gente mesmo tem essa coisa, né, de mudar radicalmente, parece uma Ah, troca.
trocando uma coisa pela outra. Que não é isso. A ideia nem é essa. A ideia é que você vá transformando, né, essa prática, né, e mostrando para ele, porque a gente também, eu não sei se vocês sentem isso, mas a gente explica muito pouco o porquê de algumas decisões, né? A gente chega e implementa, né? Mas não conversa sobre, né? E esse aluno, esse estudante adulto, ele entende essa conversa. Pode conversar com ele, né? Porque tem também um preconceito, né? Eu acho que é preconceito da parte da gente. A gente não quer ter preconceito, mas lógico que eles existem, né? Que é de você achar que se você explicar, fundamentar pedagogicamente, teoricamente, ele não vai entender. Ele vai entender sim. Ele vai entender, com certeza ele vai entender. Isso é a gente subestimando a capacidade do outro de compreender aquilo que você está pensando, né? Isso, nossos preconceitos que a gente precisa botar para correr e é difícil, né? Então, explicar para ele, eu me lembro, eu li às vezes tese de doutorado, sabe, quando discutia essa questão das variantes linguísticas, de que não tem errado, mas tem fora da norma padrão, né? E eu levava às vezes teses de doutorado para ler para eles, para dizer, ó, porque achava que eu estava falando aquilo, porque eu gostava deles, e aí eu estava sendo boazinha, sabe uma coisa assim? Aí eu falava, não, 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 olha só, vou ler para vocês aqui o que eu, né, uma autoridade no assunto diz sobre isso. Então, a gente também ter fazer essa reflexão, né, cada um consigo mesmo, né, ver até onde os nossos preconceitos regem a nossa prática, né, porque admita que tem, porque a gente tem, era bom se não tivesse, mas a gente tem, a gente vai desconstruindo aos poucos, né? Mas tem. E explicar para ele, fundamentar para ele, e ele entende. Todas as vezes que eu fiz isso, eu percebi que eles entendem. Eu é que estava subestimando a capacidade dele de compreender, né? E porque isso vai ajudar muito a você transformar a sua prática. É ele que vai te ajudar a evoluir, né? É ele, é o aluno, né? Essa interação, né? E que a gente sempre acha que não, que é o doutorado que eu fiz, que é o mestrado que eu fiz, que é o autor tal que eu li. Não é, né? Isso é uma prática conjunta, né? Isso é uma construção coletiva. Fala, Mari. É, é só exemplificando. No Fantástico passou esse domingo passado sobre uma escola que ganhou, parece que é a melhor escola mundial e é uma escola do Brasil, né, do Sul. E ela tem essa característica onde os alunos, a direção, enfim, a escola apresenta para os alunos quais são as matérias que eles têm que aprender naquele ano. E ali é discutido entre os alunos de que forma irão aprender e tal. Eu achei tão interessante, tão parecido com o que a gente fala e discute aqui, e principalmente sobre isso, exatamente sobre isso, sobre a roda, sobre conversar, sobre fazer outras possibilidades, né, de aprendizado. Eu achei interessante que foi a forma com que essa é uma escola brasileira se torna a melhor do mundo, aliás, entre as três melhores do mundo, exatamente por essa desconstrução de metodologias assim, sabe, tão rígidas e que as pessoas são tão contra mesmo, realmente. Porque quando a gente começa, não, mas realmente não vai ter aula, vai embora. A gente teve até exemplo aqui mesmo, né? De uma colega que foi embora alegando que esperava outra coisa do curso. Então, assim, é complicado realmente a gente tirar essa colonialidade da mente das pessoas, né? É só para exemplificar mesmo. Fala, Paty. Eu fui só responder a mensagem do aluno que vai hoje, que eu tive que, né, fazer todo um movimento porque eles têm dificuldade, muitos querem ir, mas eles ficam meio assim, o que será que vai acontecer lá no sábado? Aí eu expliquei mesmo assim, aí eu estava respondendo. É o seguinte, é que eu percebo também, talvez seja por uma outra questão.
os meus alunos de curso de formação de professores, eles também questionam. Quando eu trabalhava o livro da vida, aí comecei falando da proposta de Freinet, comecei falando de Freinet, toda a proposta, trabalhei a questão do registro para entrar no livro. Eles diziam que não era aula, porque quando alguém perguntava, não tem nada no caderno. Eu falei, mas é o livro da vida, o seu caderno é o livro da vida que você vai construindo. E quando vai fazer roda de conversa e tal, eles reclamam, mas talvez a roda, eu estava pensando, eu acho que eles ficam com preguiça de tudo. Eles têm preguiça de se mover, eles têm preguiça. Eu falei, hoje nós vamos para outro lugar. A gente vai lá Eu para o multimeios. acho que não é preguiça, sabe, Paty? Eu acho que é uma descrença de que isso vale a pena, entendeu? Eu não acho que é uma preguiça, eu acho que assim, gente, mas isso serve para quê? Sabe? Acho que é um pensamento de que isso não vale a pena, que isso não leva a nada, né? E aí é você que tem que. Por isso que eu digo, é processual, é lento, é um processo, né? Não é uma mudança que você fala, a partir de amanhã eu não vou fazer mais tal coisa. Não é isso, né? Mas é um processo onde você vai tirando o que ele acredita, mas vai colocando alguma coisa nova para ele ver que funciona também, né? Eu acho que é isso. É, é. Pode continuar, se ainda tem. Não, eu estava pensando aquilo que você falou, porque alguns alunos, depois no final, adoravam, né? Falavam. E na pandemia, como a gente estava longe, aquela dificuldade de acessar a internet, não tinha internet e tal, e a gente lá no Classroom e com dificuldade, a gente fez o livro virtual. E aí depois a gente começou a fazer esse livro virtual, eles apresentavam e tal, até por conta que eles a dificuldade de material, né, para construir, porque eles tinham que usar folhas e tal. E aí eu que conseguia no estado, que é mais difícil. Uma vez eu fiz um projeto, consegui o dinheiro. Aí, quando a gente começou a pensar no virtual, aí eles mexem muito, faz no Canva. Ah, professor, eu vou fazer no Canva, eu vou fazer não sei a quê. Eu falei, ótimo. Aí, na época, eu nem sabia como é que era o aplicativo, depois eu aprendi. E aí, fluiu. Quando eles terminam, realmente, eles veem assim, é o que você está falando, Socorro. É Pô, isso. então, o que ela falou aí é real, né? Eles devem pensar, né? E aí ele vai substituindo, quer dizer, você não cria ali uma lacuna, uma falta, mas vai substituindo aquilo que ele acreditava por outra coisa que ele passa a comprovar que também funciona, né? Fala, Jonathan. Então, a Patrícia trouxe uma questão aqui interessante, porque isso é válido também para diversos públicos. Quando você tem essas mudanças de suporte, que a gente pensa mudança de suporte e tecnologia. E é muito interessante que, por exemplo, eu fiquei 2 anos acompanhando um professor lá da Faculdade de Educação, e aí no período de pandemia. E aí ele faz o que a Socorro vai fazer aqui no final, que é tipo um grande sarau. Ele já faz isso há mais de 25 anos lá. E é muito legal, porque foi a primeira vez no online que ele conseguiu ter um registro absurdo do material. Uhum. E os alunos se vendo nesse papel de produtores, e aí a gente teve que mudar, digamos assim, até mesmo o sentido das avaliações. Quem não cobrava avaliação, mas assim, como é que foi o processo? Como é que você desenvolveu? Como é que foi? O que, que marcou a aula a ponto de você produzir, por exemplo, essa poesia, dançar a aula, porque era muito legal, porque nesses momentos a gente conseguia ter um registro que não se tem. Então, Patrícia, eu acho que você tem que aproveitar esse momento que os alunos estão engajados. Eu sei que teve um momento online e também tem um momento da feitura. É muito importante os dois resgates. Aí você pode ter uma sagacidade de fazer o momento desse, de transpor o que está do online para o físico. Às vezes imprimindo, às vezes fazendo uma releitura desses trabalhos. E é muito legal porque isso permite com que tenha esse registro da atenção,
por mais que a gente está nesse processo de ultra informação, que tudo se perde, um espaço de registro e de memória é muito bom. Você pode ter ele virtual, e como você também pode fazer a sacada do físico. É isso que eu estou falando, a sacada do físico. Porque aí você transporta as ideias. Vamos transportar? Porque vocês fizeram esse trabalho, ficou tão bem, como é que a gente faria ele aqui? E aí você pode pegar, de repente, outros elementos de metalinguagem, ou artístico, outros pontos para botar junto. Porque é um paralelo. E é muito curioso que eu falei desse professor, porque a gente teve registro de mais de, nossa, quase 150 ou 200 apresentações. Nunca teve isso. E era muito engraçado. É muito engraçado, porque ele mesmo se surpreendeu com o volume e o engajamento das pessoas na produção. E aí, por exemplo, a gente com alunos do primeiro período de pedagogia, uma menina produziu um varal de um cordel que ele mesmo ficou chocado. O outro, como eu falei, uma que era de dança, ela dançou Paulo Freire, ela dançou a pedagogia do oprimido, ela dançou. Então é muito curioso quando você vê essas transposições, essas metalinguagens. Por quê? A gente está tão enrijecido que quando você vira, foi que nem a Socorro falou aqui, tema livre, nossa, é a morte do acadêmico. Eu falo para qualquer um, porque quando você está num espaço onde é enrijecido por um sistema metodológico, a gente já está ali, ó. O corpo escola que a gente vive não é o corpo escola naturalista, é o corpo escola de Descartes. Nosso corpo escola é o cientificista. Então nós somos o quê? Cientistas. E aí, quando a gente esquece que a gente também é artista, embaralha tudo. E isso é muito, muito legal. Que eu fui aprendendo essas questões também, trabalhei com formação de professores, olha, e quer ver uma coisa mais doida? Socorro, tu vai até rir. Foi quando a gente botava alunos de formação de professores com os professores para fazer trabalho junto. Ai, eu tenho que rir, caraca. Era uma mise-en-scène, porque até o professor e o aluno se enxergarem como produtores de algo só, que não é o professor que está mandando nem o aluno. Caraca, o couro comia, mas era muito legal quando conseguiam se entender. Então ficava entre o novo, aquele que tinha resistência à tecnologia, e aprendendo com o outro. Então essas trocas são muito boas. E, Patrícia, vai aproveitando. Eu até entendo, porque é muito curioso quando eu falo do livro da vida, e que nem a colega também estava falando aqui, acho que foi você também, Patrícia, da sua aluna, que viu, isso aqui não é nada, ai meu Deus, isso aqui eu vejo em casa. Que é a frase, Patrícia, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui eu vejo em casa. E aí é entender como chegar. Eu só quis falar isso aqui porque eu fiquei me lembrando dessas questões, que quando a gente vai lidar com tecnologia, nem todo colega aqui também às vezes está familiarizado. É necessário. Porque é que nem essa aula aqui da Socorro, é impossível. Em outros momentos históricos, como é que a Socorro vai fazer essa aula aqui agora em pleno sábado? Não, Socorro, com gente às vezes até de outros estados aqui, ia ser muito, muito improvável. Nem todo mundo ia viajar para vir para o Rio. Então, por exemplo, é aproveitar a tecnologia da forma que é para aproveitar. E aí também gerar os alertas. Muito importante isso. E outra, pode falar o que for, mas o rapaz devia estar se alfabetizando, mas ele usa o WhatsApp numa questão do áudio. Então, às vezes, pode fazer uma brincadeira em torno com isso para você transpor também esses momentos. Uma galera que eu conhecia, Socorro, trabalhava assim. Aí percebeu que os jovens não sabiam, mas sabiam mandar áudio. Fala, beleza, então vamos usar isso aqui como ferramenta para alfabetização. E aí foi, mas aí cada um vai entendendo o período histórico, aí resgata um pouquinho aquela questão do Paulo Freire. Cada um tem que entender o período que vive e ressignificar as ferramentas ou transformar as gambiarras pedagógicas, porque você transforma algo que não era para aquele sentido, você transforma para outro. É isso. Porque eu acho que tem muitas questões aí, né? Isso não é uma coisa assim. Não, né, não. Mas eu acho que uma das questões assim que mais a gente precisa parar para pensar somos nós, professores, indo para esse lugar de aprendente, né? É porque a gente, Humberto Maturana e o Francisco Varela, eles dizem que o professor coloca um selo de inquestionabilidade na sua prática, né?
e age como se ele tivesse pronto, né? E que ele está ali, né? E quando você tira esse selo, né? E coloca na tua prática a possibilidade de ser questionado, né? De ser colocada em xeque se aquilo que você está fazendo está de fato funcionando, né? Essa dificuldade que nós todos temos, né? E isso é geral, isso é humano, né? Não tem nada, não tem nenhum pecado nisso. Tem é que a gente precisa enfrentar, né? A gente precisa encarar isso e lidar com isso de outra forma, mas se você entende também que você está ali também fazendo novas sínteses e repensando o que você traz e deslocando, né, algumas coisas que você já tinha como definitivas em termos de reflexão e novas reflexões suas. Quer dizer, essa coisa, porque eu acho que é bem vigotskiana mesmo, né, da produção de saber, né, que sai do cognitivismo e entra numa perspectiva mais histórico-social, e a gente se permite, né, sair de um determinado lugar para também construir uma visão sobre como se aprende, reconstruir. Eu acho que é um eterno refazer, repensar, ressignificar, porque a escola deveria, e eu acho que o dia que a gente pensar desse jeito, a gente vai evoluir muito, ser um espaço de experimentação de metodologia, né? Quando a gente adota uma determinada metodologia para uma determinada prática, a gente está abrindo mão de várias outras possibilidades que poderiam acontecer, né? A gente fecha ali e fala, né? Eu sou tal corrente teórica, né? Quando a gente faz isso, a gente está perdendo, né, a chance de fazer de outras formas, de rever o que a gente faz e de lançar um olhar para outras possibilidades, quer dizer, e só que nós, e eu me incluo nisso, com certeza, porque isso é muito complicado. Tem uma questão de poder aí, tem muitas questões subjacentes a essa questão, mas se a gente se coloca num lugar de experimentação e se a gente se de construir junto, de aprender. É outro, o processo muda totalmente e a resposta vem imediatamente, isso não demora nada. Se você estiver ligado, né? Se você estiver percebendo o que você tá fazendo e sabendo por que você está fazendo, você vai também entrar nessa percepção, né? E aí é uma percepção coletiva. Então, essas sínteses todas, né? Se a gente quiser ser vigotskiano, né? Esse cair em zona de desenvolvimento proximal coletivo, né? Eu acho que é isso, né? Você chega ao final da aula num outro lugar. Isso é impossível, esse resultado ser ruim, não existe isso, né? O resultado disso ele é sempre você sair da aula igualmente sei lá, pensando, isso foi legal, mesmo que você não tenha palavras para descrever ou conceituar e dizer eu fiz tal prática, né? Porque a gente também tem a necessidade de botar nome em tudo, de definir tudo, de botar. Né? É um problema da nossa formação, né? Mas se você se permite dizer, sei lá o nome disso, mas foi bom a beça, né? Eu acho que é uma coisa por aí, né? Você vai ir junto, né? Quando o Jonathan fala, quando é junto e a gente. É outra história, gente. Não tem como dar errado, não dá.
E eu não estou falando isso para vocês porque eu li num livro, eu estou falando para vocês porque eu já vivi isso muitas vezes. E você sai de lá assim, né? Às vezes você sai até se perguntando o que que aconteceu aqui, né? Você fala, aconteceu uma coisa aqui, eu não estou sabendo dizer o que foi, né? Mas rolou um negócio aqui que me levou para um outro lugar. O que que foi, né? E é óbvio que a gente vai buscar entender e sempre reajustar, né? Fazer os ajustes necessários, mas deixar isso acontecer é importantíssimo, né? Porque a gente quer estar com a rédea na mão, né? Com a corda na mão, é você que determina, né? A gente tem um negócio assim, você dá voz para todo mundo, todo mundo fala, aí daqui a pouco você fala assim, então fechando, né? Concluindo, aí você joga a sua. E aí, tudo que você fez, de todo mundo poder falar, de todo mundo colocar a sua, de todo mundo trazer perspectivas outras, né? Que lançam uma inauguralidade a algumas práticas, aí você escuta, aquilo é tão legal, né? Aí no final você estraga tudo, aí você fala, fechando, então concluindo, ainda faz assim com a mão, né? Ó, fechando. Pronto, aí dançou tudo, né? Então, essa disponibilidade é que eu acho difícil da gente ter, sabe? De falar, eu vou lá fazer acontecer o que quer que seja nesse sentido, né? Lógico que você é o professor, é você que está ali mediando, dinamizando aquele processo, e você não pode abrir mão disso, porque tem gente também que escuta essa conversa e fala assim, então é deixar acontecer qualquer coisa. Não, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou dizendo que você é o professor, você está ali, o aluno sai de casa para assistir a sua aula porque você domina um saber que ele não domina, ele quer isso, né? Ele quer isso. Ninguém vai para a escola depois de um dia de trabalho duro, que normalmente é o trabalho pesado do aluno de EJA, por nada, né? Vai pelo social. Não, não vai. Isso também é uma crença que eu já derrubei, sabe? Mas essa sutileza entre, né, você estar no comando, mas, ao mesmo tempo, estar submetido ao processo. Né? É desafiador, mas é possível. Né? Você não vai largar lá o teu papel de professor, que é um ator diferenciado daquele processo, mas submetido ao processo, né? Porque é isso. O fato de você ser um agente, né? Na educação popular a gente chama até de agente, né? O fato de você ser um agente daquele processo não pode permitir ou não pode proibir de que você esteja submetido ao processo. Você pode ocupar esses lugares. É desafiador? É desafiador. Tem que abrir mão do poder? Tem que abrir mão do poder. Tem que reconhecer se alguma coisa não funcionar, que não funcionou. Né? Então, tem uma porção de questões ali da subjetividade, da questão do poder, do ego, da vaidade, tem um monte de coisa aí. Mas, se você consegue fazer esse movimento de não abrir mão de ser quem você é, porque esse aluno de EJA, ele quer chegar na escola e falar, ali está meu professor, minha professora, e eu vim aqui por causa dele, né? Do que ele vai me ensinar, do que ele vai trabalhar comigo, do que ele vai. Mas, ao mesmo tempo, você também está submetido a esse processo. Ao mesmo tempo, você também está em experimentação desse processo, atento, né? A gente tem que estar ali atento, diferente do aluno que está ali entregue ao processo confiando em você.
Você está entregue ao processo, mas está também atento, né? Então, e aí eu acho, é aí que eu gosto de Maturana, porque o Maturana vai falar disso para a gente. Tire esse selo de inquestionabilidade da sua prática, tira isso. Isso está te atrapalhando. Isso está fazendo a tua aula ser uma chatice. Isso está fazendo você sair da escola chateado com o que você fez, porque tem isso também. Essa prática que o aluno não gosta, a gente também não gosta. A gente não sai feliz de uma aula que a gente deu, que a gente percebeu que não devia ser desse jeito, né? Então, tem essas questões de você estar, ser o professor, quer dizer, ator desse processo, mas um ator diferenciado, mas está submetido a ele, né? Você não está de cima segurando a corda, nem observando, você está submetido, você também entrou nessa aventura aí dessa produção, né? Ao final você vai fazer também uma avaliação, né? Não nesses moldes aí que a gente conhece, mas vai vou olhar, deixa eu ver o que aconteceu aqui com calma, né? Deixa eu perceber aqui o que está rolando. Maria, pode falar, querida. Bom dia. Então, no finalzinho, a professora Socorro deu uma pincelada que eu fiquei, assim, sem acreditar. E é isso tudo mesmo. Mas eu acho que não é só na EJA, não, que é como a colega, a Patrícia falou, que é como se tivesse um desinteresse, uma preguiça, né? É, Mas eu acho que isso acontece também em todos os setores da educação. Porque quando trazendo para o momento atual, né? Quando eu escolhi o meu PPP, eu fui lá, li do que se tratava, no que aquilo poderia me ajudar, me agregar. E a proposta toda me interessou muito, eu fiquei encantada com aquilo ali. Mas ao contrário de muitas pessoas, não só no meu PPP, mas em outros, não sabe, não sabe do que se trata. Aí é como se fosse porque tem que ir para aquela situação, né? E aí cria uma situação assim tão difícil, tão complicada que você fica, gente, o que que você está fazendo aqui? Por que que você não entendeu isso até hoje? Do que se trata, sabe? É claro que na EJA é diferente, só que se a gente for prestar atenção, tem muitos anos que eu fui aluna da EJA, mas eu acho que tem coisas que não mudam tanto, não. Se o professor for falar de política, violência diária, né? Que é isso que acontece nas comunidades, e direitos que são cerceados, nossa, esse assunto vai render a aula toda, né? é, Só que existe um ponto aí que aquele professor tem que dar a aula dele, aquele plano de aula que ele fez, ele não vai ficar focado só nisso. E também tem professor que começa a falar de política, ele não fala de outra coisa. Aí fica difícil também, né? enquanto eu estou lembrando, eu vou voltar a palavra para você, tá? Tá. Mas, uma coisa importante da gente pensar aqui, e isso é para todo mundo, é que há temas, porque a gente, às vezes, também, uma coisa que a gente confunde muito e não percebe, é que esse tema, quando a gente vai escolher um tema da realidade do aluno, né, que você acha, existem temas de uma realidade, sim, mas de significação negativa e tem de uma significação positiva. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, por exemplo, é muito comum, eu passei muito por isso, assim, aí você vai falar da violência, né? Da dureza da vida na periferia, enfim, né? E aí ele fala assim: eu não quero falar disso. Hum, Eu vivo isso. Eu vivo isso na minha vida. Eu não quero falar uhum. disso. Eu me lembro quantas vezes, ainda quando a gente, antes dos anos 90, que a gente ainda não tinha toda essa contribuição dessa teoria sócio-histórica, cultural, né?
a gente era assim, mecanicista e levava essa coisa de eu sou freiriano, eu trabalho com a realidade do aluno. Só que a realidade do aluno ela É muito tem um doido. universo de significação Hum. positiva e tem um universo de significação negativa. Então, quantas vezes eu cheguei para falar isso, ou cheguei para turmas de doméstica para falar de cozinha, comida, para turma de operário da construção civil para falar de tijolo, cimento, e o cara fala: eu não quero falar disso, eu não quero discutir isso, eu quero falar de forró, de pagode, de São Cristóvão, de namorado, né, de Copacabana, né, disso que eu quero falar, né? E era muito interessante, porque no final, né, a gente trabalhava com palavras geradoras, temas geradores, Feira de São Cristóvão tinha que ser, tinha que estar, porque tem um significado muito positivo ali, a feira, a comida, a cultura, as danças. Né? A Feira de São Cristóvão é um lugar de respiro, né, de alívio desse nordestino que não estudou, que está afastado da família, que tem uma autoestima baixa, que, enfim, né, aquele aluno que a gente conhece. E aí ele falava: eu quero falar disso, de Feira de São Cristóvão, eu quero falar de forró, eu quero falar de namorada, eu quero falar de passear na praia com a minha namorada. Então, aí você vai, no final, se você faz essa avaliação, você tirou as panelas, tirou os tijolos, tirou o cimento, tirou a violência e botou o forró, botou namoro, botou abraço, botou beijo, botou família, botou aquilo que ele queria, né? Então, a gente tem que estar atento também para essa significação para ele, positiva e negativa, porque ele não quer falar da dureza dele, não quer. Respeite. Né? Eu trabalhava o dia inteiro, saí de casa para estudar, chegar lá, ter que ouvir da dureza da minha vida, a dureza da minha vida. Eles falavam isso. Eu sei a dureza da minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui para ver outras coisas, né? Eu não quero discutir isso. Né? Então, escute isso. Né? Aí é que eu digo, você é o professor, tem que estar ali no comando, né? A palavra nem é comando, mas você que está ali dinamizando e tal, mas escute isso, porque ele não quer mesmo, se ele está dizendo que não quer, acredite nisso. Né? Maria, estou te devolvendo a fala. É verdade. Sobre a feira, eu parei de ir, fiquei muitos anos sem ir, agora voltei a ir, mas eu recebi críticas de algumas pessoas me perguntando o que que eu estou fazendo ali. Porque você é universitária, você é isso, você é aquilo, por que que você não está no Rock in Rio? Eu falei assim, olha só, primeiro, o ritmo, o que toca lá no Rock in Rio não tem muito a ver comigo, né? E eu também não tenho dinheiro para ir no Rock in Rio pagar R$ 600 para entrar. Eu pago R$ 10 na entrada da feira, dança a noite inteira. Bebo água a noite inteira. Ah, você não bebe? Não, não bebo bebida alcoólica, bebo água a noite inteira. Agora eu vou para o Rock in Rio, vou pagar uma fortuna, não tenho dinheiro para isso, não tem nenhum lugar que venda uma água a R$ 3, né? Então, a gente tem que se encaixar onde a gente tem dinheiro para entrar também, né? Agora, voltando para a universidade, ontem o professor Amândio tocou num assunto que eu vi que foi de muito interesse de todos, mas que, sabe, aquela turma que ficou muda? Aí eu, não, eu vou perguntar, não é possível. Ele falou que a gente, como universitário da UERJ, pode fazer um curso, né, alguma coisa, uma disciplina extra em outra faculdade pública, né? E aí todo mundo ficou assim se olhando e não entendendo do que ele estava falando. Que absurdo é aquele, né? Ou seja, um direito que você tem. Ele falou, gente, esse é um direito de vocês. Aí as colegas do meu lado, tudo olhando assim, né? E sem entender do que ele estava falando. E nem eu estava entendendo, né? Aí eu levantei a mão e perguntei, professor, você pode explicar direitinho isso aí? Eu queria entender.
porque eu sou cotista da UERJ. Eu posso fazer um curso em outra faculdade pública, mas eu tenho todo o processo que eu passei pela UERJ como cotista. E como que funciona isso? Ele, não, é um direito seu, de todos. Pode ir lá fazer uma outra disciplina que vai agregar ao seu curso e tudo bem. Aí eu fiquei interessada e perguntei mais e falei sobre acho que é psicopedagogo, acho que é isso. Agora me fugiu até da memória. Aí ele falou assim: não, então é só você ir lá na faculdade de psicologia e se informar como que você vai fazer, e você vai fazer sim. Então eu notei que não é que o assunto, aquela questão ali, não interessasse, é que, sei lá, parece que as pessoas têm medo de sair daquele quadradinho, que a gente estava no meio de um seminário e rolou esse assunto. Então é como se as pessoas se sentissem assim: não, eu não posso entrar no meio desse assunto, continuar a perguntar, porque eu vou pegar o espaço do colega, ou sei lá, alguma coisa desse sentido. Eu não sinto isso, porque se o assunto foi abordado naquele momento, eu tenho que me informar naquele momento, né? E foi muito interessante tudo isso e prazeroso demais. Você está num lugar onde você quer, e eu quero estar ali, e rolar um assunto do seu interesse, sabe? Então, Oi. na verdade, o aluno da EJA, ele é uma pessoa diferenciada, sim, porque ele passou o dia inteiro trabalhando, cansado. E eu falo por mim, que eu estando na universidade atualmente, se eu chegar lá na UERJ e o professor disser, não, vamos para tal museu, eu vou, professor, pelo amor de Deus, não vou aguentar. Mas não é que eu não acho aquilo interessante, é porque eu passei o dia inteiro trabalhando, estou com a bolsa nas costas, pesada, eu não vou conseguir ficar para cima e para baixo no museu olhando uma coisa que pode ser muito bom para mim? Sim, mas naquele momento eu estou muito cansada, não vou aguentar, não vai ser legal, entendeu? Então, são pontos que os professores realmente têm que observar. É difícil porque nem Deus agradou a todos, né? E isso é muito nítido e na sala de aula em todos os setores. Na universidade é claro isso também, né? E muitas vezes, como eu falo bastante, eu sou muito questionadora, pergunto mesmo. Mas muitas vezes o coleguinha não gosta. Não posso fazer nada. A dúvida é minha. Eu não vou sair dali com a dúvida para depois ficar, meu Deus, por que que eu não perguntei? Por que isso? Por que aquilo? Ah, não, porque tem que ser naquele momento, né? E ontem também eu fui para uma aula de estágio falando sobre o que tem uma questão agora na escola infantil que me chamou muita atenção e foi falado no estágio ontem. Eu falei sobre isso, né? Teve uma abertura e eu falei que as mães que estão na sala de aula como voluntárias. Eu fiquei assim observando e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Esses professores e esses profissionais, como que eles se sentem, né? Que eu me senti muito incomodada, eu sendo estagiária. E perguntei à direção e os professores, e realmente eles estão muito incomodados com tudo isso. E o que foi falado lá na aula do PPP do estágio foi que aí tem um erro do sistema, do governo, que nesse lugar está faltando de mão de obra, e que essas mães estão ocupando um lugar que o poder público teria que colocar um funcionário ali, né? Mas que para isso as mães e a própria direção teria que se mexer, se movimentar, acionar a justiça, está precisando de gente, tudo isso. Mas o que acontece? Se esbarra no que diz que essa mãe é barraqueira. Se ela for para o Ministério Público, se ela for na CRE, porque teve um colega que falou, olha, tinha uma mãe lá que as pessoas até na CRE já conhecia ela, porque ela questionava e ela reclamava, e ela queria que o direito do filho dela fosse atendido. Então, existe muito essas pessoas não lutam pelos seus direitos, mas enfrentam uma barra, sabe? Eu sempre enfrentei isso também. Quando chegava na escola, a direção ou alguém dizia, não tem aula para o seu filho hoje. Eu sinto muito, porque é um direito dele estudar e ele vai ter que ficar com alguém. Mas eu era bem recebida, eu era bem vista? Não. Mas por quê? Porque eu estava querendo que meu filho ficasse ali, que é o lugar dele, entendeu? Então, e não é, o direito não é você chegar lá no mesmo dia, não, vou lá no fórum e hoje mesmo eu resolvo. Não é assim que funciona. Você vai ter que ir lá várias vezes, vai ter que levar várias provas. Então, não é uma coisa tão fácil e ainda tem que enfrentar a sociedade, a escola, os diretores, o professor, que apontando, dizendo, você é muito barraqueiro, barraqueira, né? Onde deveria ter um apoio e dizer, não, essa mãe está lutando pelos direitos não só
do filho dela, mas de outras pessoas. Então, eu vejo isso em tudo, em todo o ambiente, sabe? É na escola, é na faculdade, é em todos os lugares. É no posto de saúde, entendeu? Que eu já fiz isso também. Cheguei lá e bati de frente com a direção. Antes de chegar na direção, teve uma burocracia muito grande. E cheguei na direção, ela bateu de frente comigo também. Liguei para um 746. Aí me manda de volta para a direção do posto. Então, você já fica naquela situação de que você é reconhecido porque você fez um barraco ali. Não é que você está lutando pelos seus direitos, não. Então, a gente vive numa sociedade que é muito difícil entender que você tem que fazer por onde seus direitos valer, né? Não é só você dizer, não, deixa para lá, não vai resolver mesmo, entendeu? Então, é muitos questionamentos. Todos os dias a gente passa por coisas que, se a gente não for em frente, continua igual e fica, porque o político isso, o político aquilo, mas você, onde é que você está fazendo a sua parte, né? Mas eu roubo é pouquinho. O político rouba muito, como se fizesse uma diferença. O que ele rouba é muito e tudo bem, o que eu roubo é pouquinho, não vai fazer diferença. É muito estranho tudo isso, sabe? E é isso. Obrigada. Ok, Maria. Diz ela. Bom dia, queridos. Bom sábado para todos. Então, vamos lá, vou me descrever. Eu sou uma mulher cis, meu nome é Gisela Ribeiro da Silva, eu sou professora alfabetizadora da EJA. Estou aqui em casa, no meu sofá, marrom atrás, eu estou de cabelo solto, óculos vermelho e uma camiseta. E hoje eu estou com muita dor de cabeça, muito, mas estou aqui. Estou aqui com vocês. E aí eu ainda entrei e falei assim, hoje eu vou ficar quietinha, mas não consigo, né? Então, assim, a tua fala sobre a gente tentar sair desse lugar, né? E nos desestabilizar, né? Para fazer o diferente, que o professor reluta muito, né? Essa semana nós tivemos um grande exemplo disso, e eu queria falar isso para vocês. Lá nós no colégio, nós no Fundamental 1, nós somos muito unidas, né? E aí, essa semana, Socorro, você não tem ideia, aconteceu uma coisa tão bonita, mas que assim, foi um processo que a gente teve que ir ajustando desde o início, porque a proposta era a gente fazer um trabalho, uma noite com os alunos, com o Teatro do Oprimido. Não sei se vocês, alguns aqui conhecem, né? É uma proposta do Augusto Boal, que surgiu, né, até na repressão, na ditadura, e fala muito com a nossa linguagem de Paulo Freire, o opressor e o oprimido. E eu tinha assim, eu nunca tinha feito, nunca tinha participado, mas eu tinha uma pequena experiência do que eu vivenciei e aprendi, né? Eu tenho essa coisa eu aprendo muito com olhar, com os detalhes, com cuidado, e como Maria, né? Questionar. Quando não conheço, eu vou e busco, eu encontro meus parceiros, o professor Wilson Belém, que é professor de teatro lá do SEAT. Eu gosto muito das artes, né? Então eu sempre colava muito com todas as linguagens que a gente trabalhava lá, e eu sempre perguntava, buscava um pouquinho sempre a mais do que estava sendo proposto. Então, assim, embora eu nunca tivesse feito teatro do oprimido, eu sabia um pouco. A proposta seria do professor de teatro do colégio dinamizar essa atividade com os alunos do Fundamental 1. No momento, no dia, ele não poderia, e a proposta ficou colocada para nós, professores. É muito difícil a gente se colocar num lugar que a gente não está acostumado. E isso é óbvio para todo mundo, é óbvio para o aluno e é óbvio para nós, professores. Mas, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de me arriscar, e eu não tenho medo de errar. E aí eu falei, não, vamos fazer. Comecei a buscar algumas referências do que eu sabia, algum conhecimento. A proposta seria cada professora do Fundamental ficar em uma sala, e aí, quando nós as três professoras, sentamos para conversar, eu acho que o diálogo se faz presente no planejamento também. E uma conhecia teatro, mas o teatro formal, tradicional, já tinha feito com turmas, né, com crianças,
mas aquele teatro com roteiro, com texto decorado. E uma outra professora, se demonstrou muito insegura, dizia que era muito inibida para essas coisas, que não se sentia à vontade para fazer. Falei, olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer juntas. Aí começou, não, se a gente ficar junta, a gente vai ter mais força. Eu falei, correto, vamos ter mais força, mas não vamos deixar de fazer. Então, fizemos essa reunião juntas, colocamos isso para o colégio aceitou, né? Porque o diálogo funciona em todas as linhas e tem que funcionar, né? É o Ubuntu, eu sou porque nós somos, e vamos caminhar. E aí foi muito legal, Socorro, porque foi uma aula, não foi só um teatro do oprimido. Eu levei para eles a história, nós preparamos uma apresentação, né? Uma apresentação Google, mostrando o que era o teatro do oprimido. Primeiro, eu busquei o significado do oprimido, do opressor. Tinha uma professora de geografia, que é até a nossa coordenadora de geografia, que estava na sala, ela disse que ficou impressionada com a dialogicidade dos alunos do Fundamental 1, como eles falam, eles tinham o conceito do oprimido, o conceito do opressor, dando exemplos, dando definição. E aí eu fiz o paralelo do Augusto Boal e do Paulo Freire. Por que eles se conversam? Os alunos, logo do início, já ficaram curiosos. E aí fizemos um movimento de corpo, que para o aluno da EJA, né, eles às vezes, né, têm até dificuldade de levantar. Quando a gente fala, vamos levantar da cadeira, da carteira, e aí eles já têm essa coisa, né? Alguns já não querem. Vamos levantar. Primeiro fizeram olhando para mim, nos movimentamos, depois fizemos o exercício do espelho. Olha, foi maravilhoso. Em seguida, escolhemos 3 temas de esquetes, tá? E aí eu disse para eles que todos nós ali naquela sala éramos espectadores e atores. Aí eles, mas como assim, professora? Não são vocês que vão fazer o teatro para a gente? Eu falei, não. Esse teatro, a regra é improviso. Então, todos nós somos espectadores. Vamos nos colocar no lugar de espectadores, olhando, observando, criticando, e vamos, em algum momento, quem quiser se colocar no papel de ator. Socorro, fizemos as esquetes, a gente iniciava, e uma coisa muito legal também foi que, entre a gente, elas perguntavam para mim assim, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, não interessa, é improviso. Porque se a gente ficar preocupado em combinar alguma coisa ou querer decorar alguma fala, algum texto, o importante é a gente entender a situação-problema. Entendemos a situação-problema, eu começava a fala, elas respondiam, ninguém sabia nada, e em algum momento a gente parava. Quando tinha a questão do problema, da situação-problema, a gente parava e perguntava para a plateia, para os espectadores. E agora? O que acontece? O que vocês sugerem? Como essa situação pode ser resolvida? E eles davam N soluções, e aí a gente perguntava, quem quer participar? Então, digamos, vou dar um exemplo. Se tinha uma situação lá que era a patroa e uma empregada doméstica que estava em período de experiência, e que a patroa tinha feito 1000 promessas. Você vai estudar na EJA, você vai ter carteira de trabalho, você vai trabalhar só tantas horas, e que não tinha sido nada daquilo. E aí, quando eles davam a solução, a gente tirava, digamos, eu pegava o avental da doméstica e colocava no aluno, e ele continuava o teatro, sendo o personagem, sendo o ator, trocava a cena. Então, eu queria dizer para vocês assim que uma das coisas que a gente, como professor e como aluno, né, aluno também, mas a gente como professor não pode ter medo. A gente tem que entender que a vida, as estradas, tem vários caminhos, e que a gente pode ir, a gente pode voltar, e a gente pode errar, a gente pode acertar. E olha, eu sei que nós saímos, Socorro, felizes da vida, depoimentos belíssimos. No final das 3 esquetes, fizemos uma ciranda
com uma fala, com uma música, um refrão só, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, que era assim: meu pai mandou eu trabalhar, mas a minha profissão é a arte popular. Meu pai mandou eu trabalhar, mas a minha profissão é a arte popular. Eu sei que fizemos a ciranda, rodamos, giramos, cantamos e terminamos com a terapia do abraço. Teve uma aluna no final que disse assim: eu precisava dessa aula. Eu até emociono, porque são tantos os problemas dos nossos alunos, Socorro, e eles falavam tantas coisas, sabe? Que é isso que você está falando. Teve até uma sugestão de esquete que eu disse assim: não, não quero fazer isso, que era um aluno que tinha sido abandonado pela família. Aí volta aquilo que você falou: são tantos problemas que eles já vivem, a gente já escuta tanta dor deles, adultos hoje que foram crianças dadas na infância para serem criadas por outros, que eu falei, gente, eu não quero, eu mesma não quero passar por essas escutas de história de vidas que são tão pesadas. E eles falaram, vocês trouxeram histórias até de um jeito cômico, que a gente se divertiu, que a gente participou, e foi muito legal. Então, assim, para vocês que estão aprendendo, que estão começando, ou que também já estão em sala de aula, nunca percam a oportunidade de fazer diferente. O diferente agrega, o diferente me reconstrói, né? É isso. Um beijo. Jônita, você abaixou a mão? Não, eu tinha baixado, mas eu vou falar só uma coisinha bem rápida só um rápido só. Que a Maria comentou uma questão. É muito rápido, muito rápido. Pode falar. É rapidinho aqui. Ah, tá. O que acontece? Dentro dos espaços universitários, até as informações são privilégios. Porque quando a gente está falando de mobilidade, ela descobriu a famosa mobilidade acadêmica. E aí, por exemplo, nas federais você pode estudar até em outras universidades que são federalizadas, né? E também nas estaduais também. E como essas informações, elas poderiam ser passadas, e quem fazia isso na faculdade de educação era eu. Porque às vezes nem o Grêmio, nem ninguém falava nada. Aí passava, era muito engraçado. Socorro fazia 2 apresentações. Tinha a apresentação do pessoal, aí vinha a minha apresentação. Aí tinha gente que falava assim para mim, cara, o Jonathan é muito doido. Ele vem aqui falando umas coisas, eu tô aqui no primeiro período, não entendi nada. Aí o cara, quando chegou no 5º período, que ele esbarrou comigo, eu ainda tava por lá, caraca, cara, tudo que tu falou fez sentido. Eu entendi agora que você disse. Eu falei, não, tu vai entender. Você vai entender. Porque aqui é o espaço de deflagração, ainda mais espaços acadêmicos. Isso é um recorte de um micro de um espaço acadêmico que ela descobriu. Uhum. E aí, quando a gente volta para a EJA, volta para o espaço, que, poxa, aí são muitos conflitos, né? Às vezes, por exemplo, o que a Gisela fez aqui, o teatro do oprimido, nossa, é uma bomba. É uma bomba assim que você explode e que sai tudo, dependendo do que você fosse. Por exemplo, se você fizer a técnica do teatro fórum, ou do teatro, sabe, tem várias técnicas da própria árvore do teatro do oprimido. Nossa, é ali uma experiência assim, de mudar de lugar. E assim, meus colegas, Gisela, eu já tive a oportunidade também de vivenciar a experiência e também de praticar algumas questões do próprio teatro oprimido, assim. Cara, façam. Porque é um processo, assim, de se reconhecer, de se ver no outro, e um legal, que me lembrei aqui que a Patrícia está falando do pessoal aqui, do público mais novo que ela está lidando, faz o teatro fórum com eles, cara. Fake news. Dica, fake news. Vai lá, técnica do Boal, faz a leitura do jornal, aí você faz a comparação, aí você faz leituras cruzadas e ritmadas. Pronto. Já tem um trabalho. Quer ver outra coisa? Teatro jornal adaptado. Aí, essas fake que chegam em grupo de WhatsApp. Vamos fazer a leitura em voz alta? Você para seríssimo. Eu pensei nisso agora. Seríssimo. Vamos ler aqui. Que nem muitas pessoas têm algumas religiosidades. Como é que uma figura de autoridade falaria essa notícia aqui para vocês? Aí você gera inversão.
Pô, mas vocês acreditam em tudo? Vamos conferir a notícia? Será que é verdade? Ou foi só um boato? Aí, se você for ligar para a linguagem popular, será que é caô? Que aí já até muda. Pô, aí é melhor, porque você. A questão da linguagem também. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar dessa entrada, muitas vezes tem que saber com quem está lidando. É claro que às vezes a gente está naquele, né? O verniz, eu não posso falar gíria, eu não posso. Não, cara, depende de onde tu tá. E depende com quem você vai querer dialogar, alcançar. Porque se você vira e fala, pô, isso é uma caosagem, é mais fácil que você virar para o aluno e falar que isso aí é fake news. Jonathan, e com que objetivo você está fazendo isso, né? Porque eu Sim, acho sim. questão, porque a gente às vezes sai fazendo um monte de coisa, mas que nem se Não se. Nem se. perguntou para que vai Isso, fazer isso, né? Então, exato, exato. antes de você pensar, será que Devo. eu devo? Você tem que pensar para que serve, porque quando Uhum. você para que serve, você já está respondendo todas as outras, né? Sim, sim. As outras questões que estão subjacentes e que você responde antes da pergunta principal. Então, e isso é uma economia de energia também, né? Nossa, não, com certeza. E Socorro é muito curioso, porque, assim, lidar com essas questões é toda uma dimensão de mapeamento. Isso aí eu fui aprendendo ao longo dos anos também. Depende dos espaços, depende do que você vai querer tratar, com que público você tá ali conversando. E outra, como você disse, Socorro, eu também já fiz essas questões de introdução acadêmica, achando que ninguém ia entender nada. No final, eu tomei uma surra que me deram uma aula. Não Eu, existe, mas isso é o nosso preconceito, sim, sim, que a gente fica negando. A sim. gente só vai perder o preconceito quando a gente deixar ele se desalojar na cara da gente, para a gente enxergar ele. Porque a gente Uhum, fica negando, a gente fica subestimando que tem preconceito. isso. Tem, e é isso, todo mundo tem, mas bota para fora, encara ele, olhe para Uhum, o olho dele, porque aí você vai é, é, ressignificar isso, né? E junto, e é lógico que ele entende. Eu já li coisas, às vezes as pessoas falavam, mas você lê isso na sua turma de alfabetização? Leio. E eles entendem? Entendem, sim, entendem, ainda me ajuda a entender, que é isso que você falou aí. Ainda me ajuda a entender a forma como eles aprendem, como eles entendem. Porque o entendimento também, né, a gente estava falando de diversidade de modo de aprender, mas, uhum, mas tem diversidade de modo de ensinar também, né? Porque senão a gente parece que tem aqui tudo certo, como se ser certo é fazer do mesmo jeito. E não é, né? E a gente nega, a gente já faz um movimento para aceitar diversidade de modo de aprender, diversidade de modo de representar o mundo, diversidade, mas a gente ainda não admite a diversidade de modo de ensinar. é. E ser diverso não significa que é ser menos, né? Mas diversidade é isso. E aí, quando eu vou lá para a necessidade da escola ser um espaço de experimentação, de metodologias, de práticas, o nome que vocês quiserem dar, né? O nome que a gente quiser dar ali, a gente avança muito quando a gente pensa assim, né? E aí é despido da certeza de que isso vai dar certo. Dar certo também não é uma boa expressão, mas de que isso vai funcionar, né? E se você faz já sabendo que isso é uma experimentação, Sim. você já faz de um outro lugar. Quando você fala, eu vou fazer tal coisa porque isso vai dar certo, porque isso é melhor, é diferente de você falar assim, vou experimentar isso. Porque quando você vai experimentar, você tem uma atitude, né? Aí a gente volta para o Senna está falando o tempo todo de atitude, né? Você tem uma atitude de estar submetido ao processo, tanto quanto o aluno.
Quando você se desloca do lugar de quem segura a corda para o lugar de quem está submetido ao processo, é outra reflexão. E o resultado que sai no final, ele é outro também, e é surpreendente também, e é revelador. Porque se você estava fazendo uma experiência, você precisa dizer o que essa experiência te ensinou. Porque também não adianta você ser um experimentador que não consegue olhar depois e entender o que você aprendeu com isso. Isso é. Porque aí não adianta nada. Né? Perdeu tempo, gastou. Aí eu volto a dizer, o gasto de energia. Você vai gastar energia à toa. E aí que vem o desgaste, que vem aquele professor que fala, não aguento mais, eu não quero mais fazer isso, eu estou ficando doente, eu estou morrendo, eu quero sair, eu não quero mais ser professor. Porque essa atitude de você se movimentar dentro desse quadro, ora você está aqui, ora você está ali, ora você está olhando, né, de um jeito e olha você está olhando de outro, isso vai dando, sem você perceber ou planejar, uma visão do conjunto de questões que estão subjacentes ali e algumas que você nem imaginou que aflorariam ali, né? Então, acho que é sobre isso. Eu te interrompi, desculpa, João. Não, e é só, vou falar uma coisa que você me fez lembrar, que eu fui até dar uma olhadinha aqui. Tem uma artista chamada Faiga Strauer, que ela fez uma experiência. Eu conheci isso aí na época quando eu fiz design, tem mais de 20 anos, 20 e poucos, quando eu amo a Faiga. Universo da arte. Aí é muito legal, gente. Para quem não conhece, assim, eu vou ver se eu acho o livro, né, da experiência que ela trata com os operários. Uma empresa contratou ela e ela falou: cara, o que eu vou fazer com essa gente? Olha, é muito legal, porque isso aí é a arte na EJA, tá? Isso aí basicamente pensar, e a Faiga foi chocada e surpreendida, que é sempre essa questão. Se a gente for pensar a EJA como o lugar de experimentação e do espanto, acho que a gente se resolve. Todo mundo se resolve. Acho vou mandar para vocês o artigo que eu tenho da Faiga também, que é maravilhoso. E Ai, que maravilha! É sobre alfabetização. Né? Eu quero, não conheço. Vou botar lá no Drive, tá, bota gente? Bota lá. E eu vou ver se eu pego o livro também que ela tem para botar, que eu vou ver se eu acho que ainda tem no PDF, porque é sobre isso também. Essa questão dos operários, ela trazendo arte, e aí o pessoal ficou muito assim, nossa, eu trouxe o que tinha na época, o que eles traziam. E a experimentação, eu me lembro que quando eu fiz uma disciplina, né, de teoria do design, e foi muito curioso, a professora, quando ela trouxe na época, assim, muito tempo, ela falou, vocês têm que perceber o seguinte, o que o sujeito tem a trazer. Foi uma das coisas que eu nunca vou esquecer dessa aula, porque eu trabalho hoje com imagens. E aí essa formação de subjetividade, essas construções. E é muito interessante que quando a gente vê esses processos, né, de construção de subjetividades, às vezes a gente esquece, né, do outro. Mais uma vez, quando você mecaniza processos, quando você deixa ainda que ainda existe o outro para criar, é uma outra situação. E assim, esse livro, aí o bom que eu trouxe aqui, que a Socorro já vou botar o artigo dela lá, ó que maravilha para a gente, e é uma lembrança de que o sujeito ele é transmorfo. O sujeito sempre está em movimento, constante movimento. Às vezes o que falta às vezes a pessoa tem um momento de parada da vida dela. E quando ela quer voltar à escola, é isso que eu queria falar, que eu acabei não falando. Você às vezes tem um imaginário dela tão forte, é tão assim, é aquele imaginário assim, tipo, de uma infância, de algo que se ficou perdido em algum momento, sabe? E acho que é resgatar essa criança, que hoje é adulta, é todo um processo muito mais de acolhimento do que um processo de aprendizagens. As aprendizagens vão vir junto, mas assim, o acolhimento acho que é o primeiro processo, porque às vezes a pessoa vem tão assim, ela tá, caraca, tá empolgada, sentou, e caramba, mas o que é isso? Não é a mesma coisa.
Não, nunca vai ser a mesma coisa. E é o processo de acolhimento, é o processo do carinho, que aí é um processo que às vezes as pessoas não estão dispostas a querer estar, gente. Isso aí, a gente está aqui, tem colegas aqui que têm experiências aqui, pô, absurdas, e eu falo mesmo. Às vezes o profissional quer estar ali, tecnicamente, mas não é para estar. Às vezes é muito isso também. Ninguém vai falar sobre isso, não vou questionar um ou outro se tá bom ou ruim, não é isso. Que é um processo que você tem que ter uma outra visão. É outra visão. E eu falo isso aqui nesse processo do resgate, e eu ainda posso falar só uma coisa: não é infantilização nem nada. Você vai na educação infantil, se você é o professor que marca aquela criança para que ela cresça um adulto saudável, vamos falar assim, olha, um adulto que se interesse, começa naquela primeira marca. Aquele adulto lá, ele teve uma marca. Ele se perdeu, porque às vezes teve que trabalhar, teve que sair, entendeu? Ele não viveu o processo, não trocou de camisa. Às vezes o que ele quer é só o uniforme. É sentar, pegar o caderninho dele, é ler o jornalzinho dele, ou então deixar de ajustar os óculos, né, Socorro? Não, não, meus óculos, esqueci meus óculos. Vou só Você, ajustar. Eu estou sem óculos. Não, você pode ajustar para mim, claro que eu posso ajustar. E é todo um carinho, uma recepção. E é isso, eu vou anotar aqui Faiga para o pessoal aqui e anote aí também. vai gostar. Ah, a Faiga é maravilhosa. É isso, gente. Ó, grande sábado. Vamos, gente. Eu avisei aqui, vocês já tinham avisado, não sei quem alcançou, que hoje eu ia terminar a aula às 11, porque eu tenho esse evento e eu tenho opção de providências para tomar. Depois a gente vai repondo aí qualitativamente isso, tá? Eu peço desculpas a vocês por isso, mas Virna está aí? Estou aqui, professora. Você que ia fazer a nuvem hoje? Sim, Joga a nuvem, gente, por favor, querido. tá. Pode, a gente faz também, né? Uhum, Porque só um minutinho. eu vou fazer uma coisa com vocês, ver se vocês gostam disso. Eu tenho uma apresentação para a aula de hoje, seria da aula de hoje, que é essa discussão da interdiscursividade, da atitude alfabetizadora e da diversidade de modos de aprender e de ensinar, e da diversidade de modos de representar o mundo, seguindo por um caminho assim bem vigotskiano, que eu gosto. Eu pensei em deixar com vocês essa apresentação para, durante a semana, se vocês tiverem tempo, dar uma olhada ali e façam marcas de vocês assim, o que está claro, o que vocês concordam, o que vocês discordam e o que não está claro. Porque, às vezes, essa discussão não é muito clara, né? Porque ela precisa de que a gente, às vezes, tem alguns conceitos subjacentes, ou que a gente não discutiu, ou que a gente não entendeu, mas, assim, sem nenhuma expectativa de dar conta, sabe? Mas olha para aquilo e vê o que vocês sentem. Vocês fariam isso? Vocês gostariam de fazer isso? Aí, no encontro que vem, o que a gente faz? A gente tenta trabalhar em cima do que não foi legível para vocês, do que não foi claro para vocês, né? E vocês apontam também para as questões que a gente já enfim, já está com uma compreensão que não precisa mais a gente ficar. Porque aí a gente recupera um pouco essas 2 horas que a gente vai perder hoje e coloca uma reflexão mais com o tempo, né? E cada um coloca a sua ali. Então, eu vou pedir às meninas para botar no Drive, tá bom, gente? É um PowerPoint, ok? Então, a Virna já botou a nuvem, ou está indo?
Eu coloquei o link, professora, para as pessoas fazerem. Então tá, gente, a nuvem está aí, é que eu não vi. E o que eu queria ainda para a gente. As pessoas, tinha duas pessoas com a mão levantada. Podem falar, só sejam mais breves, mas por favor, falem, tá bom? Eu acho que era a Isabel e a Patrícia que tinham levantado a mão. Socorro, como são 10 para as 11, eu anotei que eu vou falar, porque tem uma questão, né, que envolve tanto a EJA como a formação de professores. E aí eu posso falar semana que vem, eu até anotei aqui no meu caderno, que eu falo semana que vem. E eu deixo a Isabel falar, eu abro para a Isabel para poder dar tempo do horário. Obrigada, Paty. Nada. Obrigada, Patrícia. Eu também anotei e ia até deixar para a semana que vem, mas é porque eu estava aqui me segurando para não falar mais uma vez, porque eu acabo falando muito sobre mim. E eu acho que falta muito de academicamente, né, o conhecimento para dividir, mas é porque quando o Jonathan fala da infância, dessa coisa, desse acolhimento, né, é algo que me atravessou muito na hora que ele falou isso, porque quando eu cheguei na faculdade, principalmente falando-se da UERJ, né, que eu cheguei um pouquinho depois que eu cheguei fazendo uma particular, e aí passei para lá. Eu cheguei com muito medo, porque foi algo muito assim, era muito esquisito tudo aquilo para mim, né? E é muita informação e eu não me sentia. Como é que eu acho que isso deve acontecer até nos alunos porque eu acredito que eu seja da EJA da faculdade, sabe? Porque mesmo que eu tenha sido alfabetizada, ter passado por todos os processos, né? Mas essa parte acadêmica, para mim, ela ficou muito à deriva, né? E eu não sabia lidar com isso. Eu tinha medo, muito medo, né? E, e esse tempo que perdido que fala, né, que a gente, realmente é verdade, acontece muito. Então, quando eu falo de mim, desculpa se eu estiver só olhando para mim, mas não é porque eu também estou olhando e entendendo como é que deve funcionar muito a dificuldade, até para quem está começando uma alfabetização na EJA, uma pessoa que está tentando buscar um caminho acadêmico, né, e como essa pessoa chega. E esse olhar, eu acho que assim, é tão importante que, sabe, quem puder que esteja preparando, né? Eu espero ter essa oportunidade de preparar para que não tenha essas dificuldades, né, emocionais. Eu vou até colocar dessa forma, porque tem muito a ver com o emocional. E dentro da própria faculdade, elas têm um acolhimento não assistencialista, porque isso também vitima, deixa a pessoa numa zona de conforto, mas que ela realmente seja percebida, sabe? Seja percebida, porque a gente vê que o etarismo dentro da faculdade acontece. Eu tô levantando agora uma bandeira também aqui. Nós percebemos que dentro de várias conexões que deveriam facilitar a vida, né, de quem está ali, uma história de vida que passou, que para todo mundo tem histórias de vidas realmente, né, fortes, só para dividir com vocês que esse olhar, o Jonathan, ele realmente, tudo que ele falou ali, nossa, eu falei, eu não vou falar, mas eu acabo falando, porque é essencial dividir isso também com vocês, sabe? Eu cheguei a ficar até um momento aqui bem emocionada, porque realmente, não só sobre mim, mas falo de mim, falando, levantando a bandeira sobre muitas pessoas que estão dentro de um lugar acadêmico, ou que querem ir para esse lugar acadêmico, às vezes elas não têm esse olhar, essa voz, essa percepção. A gente já falou muito sobre isso, mas hoje eu não sei porque foi mais forte para mim. Tá? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nada, Isabel. Olha só, gente, vocês viram que eu consegui colocar ali? Estão vendo aí a apresentação? Sim, eu botei no grupo, lá do WhatsApp. Jonathan, obrigada. Então, gente, tá ali, tá? Eu queria até falar com aquele, com ele, acho que ele saiu, ele já saiu. Depois eu falo pessoalmente, depois eu mando uma mensagem para ele,
porque eu queria que ele, que vem lá do... Não, ele não está aqui não, depois eu falo com ele. Então, assim, vamos combinar isso, tá? Vocês deem uma olhada aí nessa apresentação e, assim, rabisca, sabe? Legal, ruim, não entendi, queria saber mais, porque aí a gente faz a gente otimiza o encontro que vem discutindo as questões que tocam mais a gente, tá bom? Virna, Sô, já dá para só- deixa eu tirar uma dúvida, Sô. É, falar? essas anotações que a gente vai fazer, você quer que a gente vá postando durante a semana no grupo, tipo fazendo um print, ou só para a aula que vem? Tá, Faz você uma impressão, sei lá, e faz anotações nos quadros, tá e a bom. gente faz discussão aqui na semana que Ok. vem, tá? Vamos ver a nossa nuvem aí. Gente, tem um lindo fim de semana. Professora, eu tô com um problema no meu computador, eu consegui fazer a nuvem, mas eu não tô conseguindo enviar para cá para conseguir apresentar. A gente pode fazer no início da aula que vem? Me desculpa. Pode, lógico que pode. Se você conseguir ter acesso depois, joga lá no grupo. Ah, tá, então ótimo. Obrigada, professora, desculpa. Vamos com a nossa fotinho? Afinal, é tradição, né? Vamos lá, gente. Estão todos belos, sorridentes, penteados, perfumados. Então, 1, 2, 3 e... Foi. Gente, beijos, beijos. Até o dia 9. E mais uma vez, me desculpem, tá? Tá Tchau, até interrompendo, dia 9. mas eu não consegui dar outro jeito. Beijo. Tchau, gente.